Evangelho de hoje. Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Segunda semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Mesmo sendo filho, por aquilo que ele sofreu, aprendeu o que significa a obediência. Leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O refrão é: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: Domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. O noivo está com eles. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje nos apresentam duas verdades profundas. Jesus como o sumo sacerdote eterno, que oferece a si mesmo para a nossa salvação, e a novidade do reino de Deus, que exige de nós transformação e abertura. O Evangelho nos convida a acolher a presença de Cristo como motivo de alegria, enquanto a primeira leitura nos lembra da obediência de Jesus, que por meio de seu sofrimento nos ensina a verdadeira entrega ao Pai. Essas passagens são um convite à renovação, tanto em nossa relação com Deus quanto em nosso modo de viver a fé. Hoje somos chamados a refletir. Estamos dispostos a deixar que Jesus nos transforme profundamente, trazendo a novidade do reino para nossas vidas? A carta aos Hebreus nos apresenta Jesus como o sumo sacerdote que foi chamado por Deus e assumiu plenamente a condição humana, com todas as suas fraquezas, exceto o pecado. Ele ofereceu não apenas sacrifícios materiais,
mas a si mesmo, tornando-se fonte de salvação eterna. O texto destaca que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Essa obediência, longe de ser um simples cumprimento de regras, é uma entrega total ao plano de Deus, mesmo diante da dor. Jesus nos mostra que em meio às dificuldades é possível confiar plenamente no Pai e permitir que Ele realize sua obra em nós. Perguntas para reflexão. Tenho reconhecido em Jesus o modelo de obediência e entrega que devo seguir? Como posso oferecer minha vida a Deus como um sacrifício de amor, assim como Jesus fez? O Evangelho de hoje nos apresenta uma cena em que Jesus responde à questão do jejum, destacando que enquanto o noivo está presente, o momento é de alegria. O noivo, claro, é o próprio Jesus, cuja presença traz a plenitude do reino de Deus. Jesus usa duas imagens poderosas: o remendo novo em roupa velha e o vinho novo em odres velhos. Ele nos ensina que a novidade do reino não pode ser acolhida com mentalidades e estruturas antigas. É necessário que nos renovemos continuamente para vivermos a plenitude de sua mensagem. Perguntas para reflexão. Que áreas da minha vida ainda precisam de renovação para acolher a novidade do reino? Estou disposto a deixar para trás práticas e pensamentos antigos que não condizem com os ensinamentos de Cristo? O Salmo celebra a realeza e o sacerdócio eterno de Cristo, ressaltando sua posição de mediador entre Deus e os homens. Ele é o Rei que governa com justiça e compaixão, e o sacerdote que intercede por nós. Perguntas para reflexão. Tenho reconhecido Jesus como Rei e sacerdote em minha vida? Como posso louvar a Deus hoje reconhecendo sua presença em tudo o que faço? As leituras de hoje nos desafiam a viver uma fé renovada, marcada pela confiança em Jesus como sumo sacerdote e pela abertura à transformação que ele nos oferece. Ele é o noivo que nos chama à alegria, mas também à mudança. Que possamos deixar que o vinho novo do Evangelho transforme cada aspecto de nossa vida, levando-nos a viver de maneira mais plena e alinhada com o reino de Deus. Reserve um momento do seu dia para refletir sobre áreas da sua vida que ainda resistem à transformação que Cristo deseja realizar. Reze pedindo ao Espírito Santo que o ajude a abandonar pensamentos ou comportamentos que não estão de acordo com o Evangelho. Além disso, escolha um gesto concreto de amor e renovação hoje, seja perdoar alguém, oferecer ajuda a quem precisa ou dedicar um tempo à oração e ao silêncio. Momento de oração. Vamos juntos elevar nosso coração a Deus, pedindo força e sabedoria para acolhermos a novidade do reino e nos deixarmos transformar pelo amor de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes de encerrarmos, lembre-se de curtir este vídeo e contribuir para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Deixe seu amém nos comentários para mostrar que você ouviu e acolheu a mensagem de hoje. Te espero amanhã para mais uma reflexão sobre o Evangelho do dia. Que Jesus, o sumo sacerdote e o noivo que transforma, ilumine sua caminhada, renove sua fé e traga a verdadeira alegria do reino. Até mais.